Nós estamos fazendo curso de uma vez por mês, né? No mês passado, nós iniciamos o curso a primeira palestra é a Cosmovisão, e mostramos que o universo cósmico é totalmente organizado, não é caótico. Desde o microcosmo, dos átomos, das partículas subatômicas, até o macrocosmo, tudo é muito organizado, uma organização perfeita. Então, o nosso corpo somático pertence a essa organização cósmica, tudo que é material. Então, a organização cósmica é material, visível, está aí. Hoje nós vamos verificar também que, além de um universo cósmico, visível, material, existe um universo anímico, espiritual. Anímico vem de anima, alma, do latim, né? Alma, espírito. Então existe todo um universo espiritual que é invisível, que as pessoas céticas, materialistas, negativistas, etc., não admitem. Cientistas, muitos deles, admitem apenas o universo cósmico, visível, aparente. O universo anímico também é totalmente organizado. E desde o microcosmo até o macrocosmo. Isto é, se nós pegarmos, por exemplo, o planetinha nosso, um grãozinho de areia no infinito, que é o planeta Terra, ele tem a parte física, que pertence ao universo cósmico, e tem a parte metafísica. Meta quer dizer além do mundo físico, espiritual, que é invisível aos olhos normais das pessoas encarnadas. E esse universo anímico é também totalmente organizado. Nós temos na organização do planeta a subcrosta, onde há milhares de irmãos nossos, que as religiões chamam de infernos, porque são regiões inferiores, de inferior. Então existe uma engrenagem toda na subcrosta. Na crosta da Terra também existe vida anímica, espiritual. Há milhares de espíritos, milhões de espíritos, zanzando na atmosfera da Terra, perdidos. Nem sabe que desencarnaram, a grande maioria não sabe que desencarnaram. Convivem também com espíritos de animais, que estão aguardando matrizes para reencarnar, mas tudo organizado, ainda que seja na crosta da Terra, tem um pouquinho de caos, mas ainda assim uma certa organização. Depois nós temos os umbrais, que também tem organização, tudo em função de uma lei de equidade vibracional. Assim também temos depois o terceiro céu, com todos os subcéus, quarto céu, sexto céu, até chegar no céu Cristo. Então, nós temos no planeta, na nossa demografia planetária, cerca de 72 bilhões de espíritos, dos quais, na atual conjuntura do planeta, nós temos mais ou menos 7 bilhões e 400 milhões de encarnados. Então, nesse conjunto, está tudo muito bem organizado, e há leis de Deus, não é caos, é organização. Da mesma maneira que o nosso planetinha tem essa organização anímica, os planetas, demais planetas que têm vida espiritual, a grande maioria, todos têm, mas alguns planetas rochosos ainda estão na fase mineral, outros estão na fase vegetal e assim por diante. Sempre há espíritos na organização toda. Então existe uma organização espiritual de todo o sistema planetário, dos sistemas de sistemas, de galáxias, de metagaláxias e assim por diante. Então existe toda essa organização anímica que faz parte do universo anímico.
Esses dois universos, o conjunto dos dois universos, estando no íntimo de tudo, uma mente universal, que é Deus, esse conjunto forma a chamada ciência da unidade, ou o divino monismo. Quando esse mestre fala em divino monismo, nós temos que entender então o conjunto dos dois universos, o cósmico visível, o onímico invisível, e no íntimo de tudo, onipresente, onipresença divina, Deus. Daí a sua onipresença e a sua onisciência. Quem é onipresente é onisciente, sabe tudo. Não há onde ele não esteja. Pois bem, essa ciência da unidade, esse mestre, para fazer com que nós entendamos bem, ele fez uma poesia. Ele escrevia muito sobre muitos ensinamentos em formas, muitas vezes, de prosa ou de poesias. Para nós entendermos a ciência da unidade, ele escreveu essa poesia. As tradições esotéricas ensinavam a verdade, uma chave, tendo elas uma linha fundamental. Essa linha era a grande e pura lei de unidade. Vejam que Jesus sempre ensinou: sejam unos a mim, e sou uno ao Pai, para formarmos uma só unidade. Esse mestre escreveu em obras dele o seguinte ensinamento: o ápice do conhecimento humano é a tomada de consciência da unidade. O ponto culminante do conhecimento humano é a tomada de consciência da unidade. Quem tem a consciência dos dois universos intimados por Deus é o máximo de consciência. O manifesto e o imanifesto. Os dois universos são manifestados. Deus é imanifesto. A síntese geral. Não sendo a sabedoria antiga uma idolatria, mandavam procurar Deus na intimidade geral. Por isso que manda. Ele está dentro de cada um de nós. Porque é onipresente. Sendo onipresente, ele é local sempre. Se ele é onipresente, está dentro de cada um de nós. É no tempo interior da consciência que todos nós temos que buscá-lo. Não fora nem longe, mas dentro de cada um de nós. É preciso emergir para poder emergir. Uma introspecção, uma meditação é importantíssima. Sabia que por evolução a isso se chegaria. Descobrindo o homem em si mesmo o Pai divinal, por que Jesus disse lá atrás: vós sois deuses? O que quer dizer isso? Todos nós somos centelhas divinas, emanadas do princípio. Somos manifestações. Somos deusinhos. Em processo evolutivo, um dia nós voltaremos novamente a ser Deus e Deus, de onde nós saímos do princípio. Então, vós sois deuses, quer dizer, nós somos deusinhos. Todos nós. E um dia seremos deusãos, Deus infinito e eterno. De onde saímos, para lá temos que voltar. Partindo de si, marcharia rumo ao infinito, a conhecer Deus na presença do cosmo glorioso. Ele sentia a Deus no grande e no pequenito, no microcosmo, no macrocosmo, reconhecendo em tudo aquele gerador majestoso. Após vieram as corrupções, surgiram religiões, inventaram-se formalismos, puseram Deus distante. Reparem bem
que a maioria das pessoas, por vícios religiosistas, quando pensa em Deus, diz assim, o lá de cima, como se Deus estivesse no cantinho do universo. O lá de cima não. Ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele é o local certo. Então é um erro grave, colocar Deus no cantinho do universo, como se fosse um velhinho de barbas brancas sentado num trono, conduzindo o planeta com uma varinha mágica. Não é isso. Isso é antropomorfismo. Nós vamos ver daqui a pouco. Aviltaram a verdade vendendo tantas simulações, que em lugar de adulto, o homem deu para a infância. Reparem que a humanidade está espiritualmente infantilizada. Em obra dele, nesta obra, ele diz que para pintainhos se deve dar fubá. Para frangotes, milhos quebrados, fileras. E para os adultos, os galináceos, é que se dá grão completo. A humanidade, do jeito que está vivendo a fase ainda dos pintainhos. Nem fumar ainda está dando certo. Entenderam bem isso? Agora, na estrada que o mundo em si representa, guerras, pestes e fomes vigiam a pobre mortalha, ou melhor, a pobre gentalha. A idolatria pensou, criou, sustentou a tormenta, e assim fazendo, entregou-lhe a negra mortalha. A negra mortalha é o Apocalipse. Por causa justamente das religiões, dos religiosismos, que muita gente diz que todas as religiões são boas. Infelizmente não são. Boa é só a verdade. Jesus nunca disse: buscai uma religião e ela vos libertará. Não. Buscai a verdade, e a verdade vos tornará livres. A verdade é infinita e eterna. Cada um capta na medida da sua capacidade assimilativa. Para assimilar melhor a verdade, é preciso conhecer mais, é preciso iluminar-se, é preciso imergir, meditar, estudar, buscar a verdade dentro de cada um de nós. Ela não virá com mostras exteriores, ela vem de dentro. A seguir, então, nós ficamos de estudar o Código Imortal. O Código Imortal, esse mestre diz que o Código Imortal, quem não conhecer o que consta no Código Imortal, poderá ter lido bibliotecas inteiras, mas nada de verdadeiramente importante saberá. É a chave iniciática que vem sendo ensinada desde tempos imemoriais, nos cenáculos antigos. Esse código imortal, então, o primeiro ensinamento que se deve buscar é Deus. Então, jogando o anzol da história, nós vamos verificar que no passado, mesmo na época das iniciações antigas, há milhares de anos atrás, esse código imortal era ensinado somente nos templos iniciáticos fechados, a um grupo muito selecionado de espíritos de escola, que eram selecionados por visões, chamados por visões, por ouvir, e havia seleções para que os selecionados, os aspirantes à verdade, tivessem condições de aprender a verdade aos pouquinhos,
Então, no passado, o que existia fora dos templos iniciáticos era o cultivo de múltiplos deuses, chamado politeísmo. Muitos deuses. Eram deuses geralmente pagãos, de estátuas. Cultivava-se estátuas. As pessoas eram pintainhos, pior que isso aí. Então o politeísmo é o que vingava no passado. Os espíritos ainda eram muito primitivos. Historicamente, quem primeiramente colocou o monoteísmo no planeta foi Moisés. Todos nós sabemos que foi Moisés que, quando ele sobe das furnas do Sinai, recebe o decálogo mosaico, chamado decálogo divino, esse código mortal que ele está. E lá é que ele recebeu o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, teu Deus, não há outro Deus, um único Deus, um princípio único, um monoteísmo. Deus é um só. É claro que todos aqueles que tentaram, antes de Moisés, colocar um único Deus no mundo, foram sacrificados. Houve muitos sacrifícios. O próprio Krishna, que quis ensinar publicamente antes de Moisés, ele foi flechado, morreu flechado. Como Orfeu também, com espadas. Todos os que quiseram ensinar o monoteísmo publicamente sempre foram sacrificados pelos politeístas. Um caso típico é o Sócrates. O Sócrates que viveu bem depois de Moisés, século V antes de Cristo, na Grécia. Como devem saber, Sócrates é um espírito maravilhoso que viveu em Atenas e que procurava ensinar a existência de um único Deus e das virtudes divinas que ficaram conhecidas como virtudes socráticas. Não são socráticas, são divinas, de Deus que ele ensinava. Os historiadores falam virtudes socráticas. Mas ele procurava ensinar andando, chamada filosofia peripatética, andando. E geralmente escolhia jovens, porque achava que os jovens tinham as mentes mais abertas. As pessoas mais adultas estavam viciadas no politeísmo que tinha Atenas. Acreditavam que no Monte Olimpo tinha lá umas nuvens, e os deuses moravam no Monte Olimpo, nas nuvens do Monte Olimpo. Júpiter, Juno, Diana, todos aqueles deuses do politeísmo grego. E ele então procurava, através da maiêutica, chamado parto de ideias, porque o Sócrates era filho de uma parteira. Então ele procurava fazer com que as pessoas de dentro para fora, os jovens, procurassem ir se iluminando, conquistando eles mesmos a verdade, porque a verdade está dentro de cada um de nós. A maiêutica socrática é isso. A metodologia de Sócrates era esse, ensinando as pessoas a ir buscando a verdade que estava dentro de cada um. E pregava a existência de um único Deus. Por causa disso, ele foi acusado por 3 cidadãos atenienses, políticos da época, de estar corrompendo a juventude, procurando ensinar um único Deus contra os deuses da cidade. Foi levado a um tribunal chamado Areópago, em que ele faz a sua própria defesa, chamada Apologia Socrática. Sócrates nada escreveu, como Jesus nada escreveu, João Batista nada escreveu. O que nós sabemos de Sócrates é através de 2 discípulos dele, Platão e Xenofonte. Tudo leva a crer que a apologia que nós conhecemos, dizem os historiadores que é de Xenofonte, outros dizem que foi Platão. Isso pouco importa. O que importa é que nessa apologia ele faz a autodefesa perante o tribunal do Areópago, que eram 500 julgadores.
Fazendo a sua defesa, toda a sua defesa, apesar de tudo, todo o brilhantismo dele, da lógica socrática, ele foi condenado por 280 a 220 à morte por envenenamento. Há várias maneiras de se condenar as pessoas à morte. Não é? Modernamente todo mundo conhece, tem enforcamento, tem guilhotina, tem tanta coisa. Câmara de gás, etc. Naquela época era o envenenamento. Ele foi condenado a beber cicuta. Quando ele estava preso em milhões, muitos discípulos dele tentaram fazer com que ele fugisse. Foge, nós conseguimos fazer com que você fuja e tal. Ele disse que não. Ele respeitava a justiça dos homens, sabe? Então, aos 73 anos, ele desencarnou. Então, o grande exemplo, vamos dizer assim, de alguém que foi querer ensinar um único Deus publicamente é o de Sócrates. Digamos, Moisés, ninguém sabe por que Moisés ensinou também o monoteísmo, o único Deus, não foi condenado. Por quê? Porque Moisés era um espírito brilhantíssimo, não que o Sócrates não fosse, mas ele era um médium incandescente. Ninguém olhava para Moisés, ninguém conseguia olhar para Moisés, tal a incandescência de Moisés. Ele tinha uma autoridade muito grande sobre todo aquele povo, que era 100 mil pessoas que ele libertou lá do Egito, levando pelo deserto até a Palestina. Então Moisés ficou acima desse sacrifício, não é? Mas não foi o caso de Sócrates. E todos aqueles que quiserem ensinar publicamente o único Deus sofreram as consequências. Então Jesus foi ensinar o único Deus. O clero judaico que Jesus teve que enfrentar, os padres judeus, como esse verso costumava falar, também adotavam o monoteísmo judaico como problema. O grande problema surgiu já no século IV. No século IV, com a fundação da Igreja Romana, Constantino Clóvis, o próprio Constantino Clóvis inventou deuses. O culto às imagens. Todo mundo deveria se ajoelhar diante das imagens romanas. Virou quase que uma mitologia romana. Então, o que acontece? Os judeus adotando, aliás, os católicos romanos praticamente começaram a ter o cultivando imagens. E durante a Idade Média toda, que o catolicismo comandou tudo aquilo, a Idade das Trevas, houve uma queda, houve um chamado antropomorfismo. Por quê? Porque a igreja adotou a tese que Deus era constituído de 3 pessoas em uma só. O mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas numa só. Antropomorfizou Deus. Essa doutrina caminhou pelos tempos modernos, tempos contemporâneos, e ainda hoje essa instituição adota a mesma doutrina antropomórfica. Confunde também Pai e Filho. Filho seria Jesus. Então Jesus também, a igreja tem Jesus como Deus. E Jesus nunca se disse Deus. Ele sempre se disse o Messias, o enviado de Deus. Ele sempre se disse o enviado de Deus, o estafeta de Deus. Ele dizia: por que me chamas tu bom? Bom, só Deus o é. Ide e pregai. Quem vos receber, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Na última ceia ele diz: vinde, meu Pai, e volto para o meu Pai. Vejam bem, Jesus então nunca se disse Deus, sempre se disse
um enviado de Deus, um Espírito Cristo. O nome dele era Jesus de Nazaré, o Cristo. Cristo é grau, não é nome, não é sobrenome. Grau Cristo, que é a cristificação, é para lá que todos nós estamos indo agora. A sagrada finalidade da existência nossa, o caminho de volta que todos nós estamos procurando encontrar e seguir, é justamente o que? A cristificação. Uno, ser uno com o princípio, a unificação, a unidade. Então, esse conceito antropomórfico existe hoje no mundo. E qual é agora que eu vou falar sobre o cenário planetário de hoje? Nós estamos em pleno apocalipse. Não por acaso. Não por acaso. Por quê? Porque, vejam bem, essa instituição, historicamente, sempre perseguiu quem fosse contra os seus dogmas. O primeiro grande perseguido foi quem começou a era científica do planeta. Foi Galileu Galilei. Quando Galileu Galilei demonstrou em dissertação sobre os astros, daquela obra dele, escreveu mais de 20 obras, que o sistema geocêntrico que a igreja adotava era o errado, que na verdade o sistema correto era o Copérnico, o heliocêntrico. A igreja o perseguiu de tal maneira que ele teve que negar, se retratar, senão seria jogado nas fogueiras da Santa Inquisição, como outros tinham sido jogados, como Giordano Bruno e tantos outros. Mais tarde, quando no século XIX, o Charles Robert Darwin, através daquele estudo que ele realizou naquela viagem do Beagle, Círculo de Navegação ao redor do mundo, em que ele colheu material zoológico e comprovou que as espécies não eram fixas, mas elas decorriam uma das outras, e provou que cientificamente seria mais correto falar-se em evolucionismo das espécies. As espécies evoluem umas das outras. Não há compartimentos estanques entre o reino mineral, vegetal e animal. Então, o que aconteceu com o Charles Darwin? Ele foi perseguido pelo clero anglicano. Enquanto Galileu Galilei foi perseguido pelo clero romano, ele foi perseguido pelo clero anglicano e teve que passar por maus bocados. E escreveu um último livro: Ainda haverá de jorrar luz sobre a descendência do homem. Então, essa perseguição religiosista com a ciência criou uma mágoa, um ressentimento que virou um rancor nos cientistas. Hoje, qual é o panorama? Vamos tentar mostrar o panorama do planeta em termos espirituais. Existe uma luta ferrenha entre a ciência e a religião. Quem bem captou isso e escreveu 2 best-sellers foi o Dan Brown. Ele captou muito bem. Quem vê as obras do Dan Brown, eu demorei muito para entender o bem do Dan Brown. Li as 2 obras famosas dele, Anjos e Demônios e o Código da Vinci. Assisti os filmes também, Tom Hanks e tudo mais. Só recentemente que eu entendi esse mecanismo todo que o Dan Brown percebeu e escreveu nessas 2 obras, que é justamente essa luta entre a ciência e a religião. Naquela primeira obra, Os Anjos e Demônios, a gente verifica que ele considera os Illuminati. Os iluminados são cientistas. A razão. Esses Illuminati, verifiquem que eles procuraram, a ideia deles era o quê? Assassinar o Papa e acabar com o Vaticano. A ciência.
Na outra obra, o Código da Vinci, a gente nota que foi uma revanche da Igreja Católica, através daquele cidadão fanático, se fazia aquela flagelação, se autoflagelava, pertencente ao Opus Dei. Aqueles cardeais do Opus Dei, que faz parte da armada do Papa, mandaram matar aquele cidadão que foi encontrado, aquele administrador que foi encontrado naquela posição do homem asturiano, do Leonardo da Vinci, administrador do Louvre, bem em frente à Gioconda Mona Lisa, que era a obra do Leonardo da Vinci, mostrando o quê? Um símbolo, convidando o Langdon, aquele personagem do livro, a ir, que era um simbologista, a decifrar aqueles símbolos. Então a própria Igreja Romana, nesse livro, o Código da Vinci, mostra a Igreja se vingando contra a ciência. Por quê? Porque aquele cidadão que havia falecido ali pertencia a uma descendência de Jesus, porque eles jogam, o Dan Brown joga uma tese totalmente equivocada, de que Jesus havia se unido a Maria Madalena, como aparece naquela última ceia, naquela pintura, naquela igreja de Milão, na Maria das Graças, Santa Maria das Graças, em que Jesus, então, ao invés de ter sido sacrificado como foi, na verdade ele não foi sacrificado. Ele casou-se com a Maria Madalena, ela estava grávida, eles fugiram, foram para o sul da França. No sul da França nasceu o filho deles, e dos filhos dele nasceu a dinastia Merovingia, lá na França e tal. E aquele cidadão que havia sido morto no Museu do Louvre, naquela posição, o homem asturiano, justamente era descendente de Jesus e tal. O Dan Brown quis mexer um bocado com tudo isso, mas mostrou o grande problema que existe hoje na Europa, particularmente, é essa, que a igreja caiu muito, o prestígio dela está lá no chão, em grande parte por causa do seu passado. O europeu é muito lido, os europeus leem muito, então eles conhecem bem a história, e a história da igreja é terrível. Dos 267 papas, se tiver meia dúzia de papas que foram razoavelmente bonzinhos, é muito. Grande parte dos papas tem uma vida terrível, foram criminosos, bandidos, assassinos, vidas que não recomendam a ninguém. Os europeus são bem estudados, e com os cientistas agora lançando uma cruzada contra as religiões, colocando a ciência baseada na razão contra a fé das religiões, a ciência ilumina. Por isso que os cientistas se dizem os brights, os iluminados, que deu o Illuminati, que o Dan Brown chama de Illuminati. Então, o que acontece? Há uma luta muito grande entre ciência e religião, em grande parte por causa disso. Os cientistas acham que as religiões estão atrapalhando muito com os seus dogmas o progresso da ciência. Que espécie de cientistas são esses, mais ou menos? Vamos ver. Eles têm publicado muitas obras, verdadeiros best-sellers. Eu tenho aqui uma relação das principais obras deles. Há aqueles que são neodarwinistas, como por exemplo Richard Dawkins, mais conhecido, que não se conformam em que a igreja, que as religiões adotem o monogenismo, isto é, que toda a população planetária, a demografia planetária, encarnados, essa população decorra de um único casal.
quando na verdade a ciência já provou que a tese correta não é o monogenismo, mas o poligenismo. Esta população planetária decorre não de um único casal, mas de múltiplos casais. Na escalada evolutiva, chimpanzés, orangotangos, homens primatas, etc., múltiplos casais. É a raça primitiva, a Eva. Na próxima palestra nós iremos falar sobre ela. Múltiplos casais. Então, o poligenismo já é. As religiões são contra certas pesquisas que ajudariam muito a avançar, que muitas doenças poderiam ser curadas com remédios, não é? Como tem o caso, por exemplo, dessas células de tronco de animais, de seres humanos, células tronco de seres humanos. As igrejas são contra, a igreja romana então nem se fala. Uma série de outros obstáculos que a ciência encontra por causa dos dogmas. Estão ensinando, por exemplo, eles alegam, nas escolas públicas do sul dos Estados Unidos, chamado Bible Belt, mesmo aqui até no Brasil, no Rio de Janeiro, tem, hoje em dia, estão ensinando no Rio de Janeiro, no ensino religioso, que a humanidade descende de Adão e Eva. Eles acham um absurdo isso, e é realmente um absurdo. Né? Por quê? Por causa justamente de que, em fazendo isso, a ciência praticamente fica inibida de prosseguir nas suas conquistas em muita coisa. Então surge esse Richard Dawkins, que escreveu uma obra, The God Delusion, Deus, a desilusão, desilusão, quer dizer, foi traduzida em português para Deus, vírgula, um delírio, como quem diz. Deus não existe. Ele diz assim: a espiritualidade para mim é zero. Cientistas, agnósticos, céticos, saiam dos armários, vamos fazer uma cruzada ateísta. A obra dele é best-seller na Europa. No Brasil também já foi editada, é best-seller. E quem é que lê? As pessoas formadoras de opinião. Só vão a essas obras as pessoas de um nível intelectual melhor. O restante cai nas mãos, em forma de manada, dos religiosismos. Os telespastores e tudo mais, pegam quem? Quem não lê. Quem é ignorante. Agora as pessoas, os verdadeiros vanguardeiros do planeta, são aqueles que leem. E quem é que lê esses best-sellers? Esses formadores de opinião. Então, os neodarwinistas, como o caso dele, como o caso nos Estados Unidos, do Sam Harris, como Daniel Dennett e outros, que têm obras e obras publicadas, estão fazendo, na Europa particularmente, nos Estados Unidos, no Brasil, porque tudo isso, todas essas obras são lidas por jornalistas que realmente reproduzem as obras nos seus escritos em revistas, em jornais, etc. Há uma propagação, um efeito multiplicador de tudo isso, que a humanidade hoje, que é globalizada, diz o Brasil se tornou uma aldeia global, né? Diz o Marshall McLuhan. Então, a nata da inteligência humana, que lê essas obras todas, está bem informada, é justamente aqueles que são céticos hoje. E eles dizem: nós precisamos formar uma sociedade de céticos, e que os céticos se tornem ateus, e vamos partir para uma cruzada ateísta contra as religiões. Vejam, tudo isso. Também os astrofísicos, como Stephen Hawking, por exemplo, escreveu uma breve história do tempo, que recentemente escreveu uma nova história do tempo, que é da Universidade de Cambridge, enquanto Richard Dawkins diz que ele é de Oxford.
e Oxford é a Universidade da Razão. O Stephen Hawking, que é um astrofísico teórico, também apoia tremendamente, como outros eminentes astrofísicos que estão agora no LHC, agora os físicos nucleares também, que estão com o LHC, o Large Hadron Collider, estão fazendo aquelas experiências, gastando rios e rios de dinheiro, para provar o Big Bang. Então a teoria do Big Bang, com mais o neodarwinismo, todo esse conjunto de obras que comandam o mundo, como dizia o Voltaire, os livros comandarão o mundo. Então o que acontece? Com esse antropomorfismo, essa infantilidade dos religiosos, que ficam ainda no Adão e Eva, que o planeta nosso foi criado por Deus em 6 dias, no 7º Deus cansado teve que descansar. Um absurdo isso. Está onde? No Gênesis. Que Deus criou os luzeiros, são as estrelas, etc. Quem vai ao Gênesis vai verificar que realmente isso está lá, não é científico. Deus é verdade. E qual é a grande explicação para esse aspecto do Gênesis ser equivocado? E as religiões dizem que a palavra de Deus está na Bíblia. Está na Bíblia naquilo que não ocorreu a manipulação humana, porque a Bíblia realmente foi escrita por grandes espíritos, maravilhosos espíritos, mas durante o transcorrer dos tempos houve manipulação humana, e é preciso, ao ler a Bíblia, lê-la à luz de certos fundamentos. Quem interpreta ipsis literis a Bíblia, palavra por palavra, corre um sério risco de ir naquele ensinamento: a letra mata e o espírito vivifica. Por que é que o Gênesis está assim? O único que explica bem isso, por que o Gênesis está assim, é esse mestre. Quando estava encarnado, ele cansou de ensinar. Não sei se os que estavam em volta dele assimilaram. Eu não ouço quase ninguém falar sobre isso, mas é bom explicar essa quadra da história. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, do Pentateuco. Penta quer dizer 5 livros. 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro é o Gênesis. Gênesis quer dizer a origem de tudo, do universo, da terrinha e da demografia planetária. Quem escreveu foi Moisés. Moisés é um grande iniciado. Escreveu o Gênesis em níveis elevadíssimos, de acordo com toda a doutrina secreta. Jamais escreveria essas infantilidades, essas pieguices. Por que está assim o Gênesis? Esse mestre ensinava quando estava encarnado. Quando Moisés leva o povo dele para Canaã, sobe no Monte Negro, lá desencarnou, teve aquelas profecias todas e tal, o povo entrou na Palestina e se organizou em reinados. O primeiro rei de Israel, Saul, a própria Bíblia diz que, cheio de espíritos imundos, destruiu tudo aquilo que Moisés deixou. O primeiro rei dos judeus, então ficou sem nada, o Gênesis desapareceu, virou um caco. Depois veio Davi, veio Salomão. O Salomão foi aquele homem muito sábio, fez o templo de Salomão, tudo aquilo. Quando ele desencarna, as 12 tribos de Israel se separaram e aí se enfraqueceram. E na Babilônia existia um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era um conquistador, ele invade a Palestina, torna o povo hebreu cativo
e leva para a Babilônia. Deus é chamado cativeiro da Babilônia. Ficaram lá uns 70 anos, mais ou menos, na Babilônia. Aí o rei dos persas, Ciro, a Pérsia que hoje é o Irã, invade a Babilônia e leva de volta o povo hebreu para a Palestina. O povo hebreu, estando novamente na Palestina, resolveu restaurar o Gênesis. Por quê? Porque o rei Saul fez isso no século X, estragou tudo, destruiu tudo no século X. Moisés viveu no século XIII. 3 séculos depois, o rei Saul. 4 séculos posteriormente é que se deu o cativeiro da Babilônia. Então, quase uns 400, 500 anos depois, eles disseram: nós não podemos ficar sem o Gênesis. Vamos reconstituir o Gênesis. Então, selecionaram os anciãos, os mais velhos, dirigentes das 12 tribos, nomearam 2 escribas, Esdras e Neemias. E esses 2 escribas iam ouvindo os anciãos. E através da oitiva oral, eles iam reescrevendo o Pentateuco, no caso, o Gênesis. Resultado, deu nisso que está aí. Deu que Deus fez rapidamente um luzeiro, são as estrelas, não é? Fez a terra, depois as plantas, os animais, o homem fez o barro, foi o Adão estava dormindo, tirou da costela de Adão, fez a Eva, ficaram os 2 no paraíso, aí tinha uma árvore, a árvore da sabedoria do bem e do mal, veio uma serpente e testou a Eva. Eva, você coma a maçã lá dessa árvore. Mas a Eva falou: mas é perigosa, eu não posso, é proibida. Não é proibida, é gostoso, não sei o quê. A Eva comeu aquilo, deu para Adão, Adão comeu, por causa disso perderam o paraíso. Quem for lá, a Bíblia lá, vai dizer que eles estavam no paraíso, de repente o Adão ouviu passos. Quem que estava passeando ali e veio falar com Adão? Deus. Deus dando passos no paraíso. Está na Bíblia isso. Que é infinito e eterno. Vejam bem, como é que pode dogmatizar sobre isso? Então, esses ensinamentos todos, que depois Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, se desentenderam, Caim matou Abel. Então ficou só o Caim. Aí o Caim foi expulso de casa, foi uma tribo vizinha, casou-se com uma moça lá e deu toda uma genealogia. Mas se Adão e Eva, o primeiro casal, como é que ele foi casar com uma moça da tribo vizinha? De onde veio essa tribo vizinha? Qualquer cientista dá risada. Acha um absurdo. E isso está sendo ensinado em muitas escolas públicas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, Adão e Eva, para as crianças. Porque os cientistas não se conformam de jeito algum. Esse Richard Dawkins está totalmente rancoroso, odia as religiões. O grande mal, qual é o grande mal dele? O iluminismo, que eles chamam dos cientistas, contra o obscurantismo da fé, a razão da fé. Não. Na verdade, os cientistas estão certos. As religiões realmente estão erradíssimas. São de fabricação humana, não devem ser aceitas. Até aí, tudo bem. O mal deles é confundir as religiões com Deus. Porque as religiões estão erradas, desconhecem isso que foi falado agora, o óbvio, insistem em dogmatizar esses absurdos infantis. Por causa disso, eles acham que Deus não existe.
Olha, cientistas, são especialistas, são gente culta, preparada, mas são especialistas. E o especialista é aquele que sabe cada vez mais e cada vez menos. Então usam tolhos, bitolas, zoólogo ou antropólogo, o que for, ele fica só naquilo. Agora, custa crer que cosmólogos, astrofísicos e tal, aceitem o Big Bang, por exemplo. Mas como há essa luta entre a ciência e a religião, que é uma luta muito grande na Europa, nos Estados Unidos, para as pessoas bem informadas, existe essa luta e que está fazendo com que a Europa toda se torne ateísta. A Igreja Romana está no chão lá. Toda a história da Igreja é a história de corrupção, de violência. Recentemente, o Vaticano teve aqueles grandes problemas no Banco do Vaticano, o Banco Ambrosiano, o Banco do Vaticano, com aquele cardeal Marcinhos, ligados a máfias, lavagem de dinheiro, tudo aquilo que foi uma podridão tremenda. Né? Essas pedofilias todas da Igreja, nos Estados Unidos e em outros locais, todas essas mazelas da Igreja, que esse Papa que saiu, Bonifácio XVI, né? Quanto? Bento. Bonifácio, Bento XVI. É tanto, tem 267 papas. Eu conheço alguns, não conheço todos. Conheço bastante até. Mas é o Bento XVI. Esse aí percebeu tudo isso, ficou sabendo de tudo isso, com 84 anos, falou, não dá para continuar aqui. Renunciou, saiu de mansinho e entregou todo um relatório para esse que entrou. Esse que entrou descobriu a América. Vamos reformular tudo isso aqui. O Concílio Vaticano II, que foi em 63 e 65, era para fazer um adornamento da igreja, isto era uma atualização, acabar com todas essas mazelas e tal da igreja, aceitar tudo, reorganizar a igreja, etc. Não deu certo. Esse agora, que é jesuíta, e os jesuítas sempre foram eminência parda, os jesuítas nunca quiseram ser papas, esse aceitou ser. Por quê? Chegaram à conclusão que devem restabelecer o Vaticano II e colocar em ordem as finanças do Vaticano, colocar. Só que na Europa ninguém acredita mais na Igreja Romana. Lá há um vazio tremendo espiritual, um vazio. As pessoas mais intelectualizadas estão céticas. Podem não estar, ser ateias, mas são céticas. O cético é aquele que diz assim, eu não acredito nem desacredito. Quero que me prove. O cético é isso. Então, a Europa transmite para o mundo inteiro, isso caminha para o mundo inteiro, esse ceticismo, esse ateísmo está acontecendo. A Igreja Romana que fez? A Igreja Romana falou, bem, vamos tentar sair desse atoleiro que nós estamos. Vamos para o Brasil. Lá o maior país católico do mundo. É um povo que gosta de carnaval, essas coisas todas. Arrumaram um congresso da juventude aqui. Ele veio. O Brasil, que é um país laico desde a proclamação da República, não tem religião. Por incrível que pareça, não tem religião. É proibido ter religião pela Constituição. E tem no padroeira uma estátua. Aparecida do Norte é a padroeira do Brasil. É uma estátua. Veja, simulacro Budo. Não se vê ninguém falar disso. Pois bem, ele vem para cá, preparado tudo. O Brasil que interessa, que faz turismo de eventos, tem aí o Campeonato Mundial de Futebol, depois vem as Olimpíadas, então vamos faturar. Investiram tanto com forças armadas, forças policiais, fizeram até feriados, tudo, receberam o número 666 da Bíblia, do Apocalipse, 666, Vicários Generais de Interes, representante da besta do Apocalipse, fizeram esse carnaval todo com ele. A mídia aproveitou, andou pelo mundo inteiro,
Saíram daqui contentíssimos, falou, como os brasileiros são tolos. Gastaram rios de dinheiro com eles, dinheiro do povo daqui, para restabelecer a igreja romana. Já conseguiu muita coisa, está tentando, mas as pessoas intelectualizadas não aceitam. As massas, sim. Então ele está conseguindo encher novamente aquela praça de São Pedro e tudo, mas é tudo massa. São as pessoas que não raciocinam, que têm uma mente viscosa, uma viscosidade mental. Não consegue raciocinar mais fora disso. Então, o cenário planetário, o panorama geral, no planeta agora, nessa fase apocalíptica, é essa, uma luta ferrenha entre a ciência e a religião. Eu tenho aqui anotado muitas frases de cientistas com relação a essa cruzada de ateísmo, que eu não prefiro não ler porque elas são muito pesadas e vão baixar muito a vibração nossa aqui. Um dia qualquer eu posso até publicar. Bem, esse panorama, então, é o que está fazendo com que o Apocalipse tenda cada vez mais, os grandes acontecimentos apocalípticos, tendam cada vez mais a ficarem mais próximos, porque a natureza já está de pernas para o ar em muitos lugares, inundações, terremotos, maremotos, quanta coisa, deslizamentos aí, quanto sofrimento está acontecendo em vários locais do planeta. São avisos. Os grandes acontecimentos estão por vir. E esse mestre diz, a natureza de pernas para o ar e os homens mais ainda. Estamos ficando de pernas para o ar, está tudo truncado, muita coisa equivocada, errada. Não se consegue mudar mais nada. Quem quiser mudar alguma coisa vai ser muito difícil. Por quê? Porque existe esse panorama geral de ateísmos, de agnosticismos, de niilismos, de ceticismo, tudo isso no planeta. Bom, esse então o problema Deus. O Deus, não é? Esse Deus antropomórfico das religiões é esse. Como é que nas iniciações antigas muitos conceituavam Deus? Nós sabemos bem. Deus é inconceituável, quer dizer, Deus é indefinível, porque é infinito, não tem fim. Definir significa traçar limites, definir é indefinível. Deus é inominável. Por quê? Porque ele não tem nome, ele é o que é. Como o Cristo da galáxia falou a Moisés. Quando Moisés perguntou quem sois, ele disse, eu sou o que sou. Ele é o que é. Agora, nós, aqui na Terrinha, como em outros mundos do universo todo, está habitado, a casa do Pai tem muitas moradas, tantas quantas forem as humanidades, tantos serão os nomes referentemente a esse princípio único. Ele é inominável, mas ele é concebível. Esse mestre fala que, adotando-se um periscópio concepcional, uma sonda concepcional, nós podemos tentar conceituar Deus. Esse Deus antropomórfico das religiões, ser humano, que as religiões estão aí, o que é que se ensinava, quais eram os conceitos de Deus nas iniciações antigas, na doutrina secreta? Vamos ver se eu acho aqui.
procurar. Deus é a essência divina que a tudo emana, sustenta e destina através de leis eternas, perfeitas e imutáveis. Tem como atributo ser onisciente, onipresente e onipotente. É infinitamente simples em seus fundamentos e infinitamente complexo em seus desdobramentos. Nenhum de nossos pensamentos saberá concebê-lo, nenhuma linguagem definir. O que é incorpóreo, invisível, informe, não pode ser apreendido pelos nossos sentidos. O que é eterno não pode ser medido pela curta regra do tempo. Alguns eleitos percebem raios de sua perfeição, mas esses iniciados não encontram em linguagem comum palavras que possam exprimir a visão imaterial que os fez estremecer. Deus é o começo que nunca finda. Dele tudo parte, nele tudo movimenta, e para ele tudo volta. O de dentro e o de fora, o de cima e o de baixo, tudo é um, porque só um é o princípio. Uma só é a verdade, e só com ela triunfareis. Deus é a origem, sustentação e destinação do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades. É o sagrado princípio do universo. É a sagrada causa primária. É o sagrado princípio do todo, causa infinita dos infinitos efeitos. É o ser dos seres, o Senhor do infinito e da eternidade. É o ser que é, foi e será. É uno e não trino. Nele nada cresce nem diminui. Dele tudo deriva e tudo a ele retorna. Esses são alguns conceitos que se ensinavam na doutrina secreta, diferente dos conceitos antropomórficos religiosos. Agora, esse mestre, alguns anos atrás, nos informou que uma ocasião ele estava em seus aposentos. Ele falou, fui chupado, ele foi tragado em espírito e disse, eu me senti no universo, mundos e humanidades. Ele se sentia dentro de Deus. E ele passou a escrever esta oração. Dizer, depois que eu voltei a mim mesmo, eu fiquei uns 3 ou 4 dias assim, grogue, meio tonto. Tal a disparidade vibracional onde eu estive com a terrinha aqui onde eu estava vivendo. Então o verdadeiro conceito de Deus é dado por Deus através dele, porque os Cristos filtram Deus. Não há palavra nenhuma aqui na nossa linguagem terrena que realmente possa traduzir o que realmente ele é, mas o mais próximo do que ele é. Essa oração a Deus, então, é que resolve tudo. Quem é Deus? Deus diz, eu sou a essência absoluta. Sou arquinatural. Arque quer dizer multi. Sou multinatural. Tenho múltiplas naturezas. Tantas naturezas que existem no universo, ele está em tudo e em todos. Sou arquinatural, onisciente e onipresente. Sou a mente universal. Deus é a mente universal. Não existe discrepância, não existe diversidade, não existe antagonismo entre a ciência dos homens e Deus. Por quê? Porque Deus
é a ciência total. E a ciência dos homens aqui é a ciência parcial. Quanto mais a ciência avançar, mais rumo à verdade absoluta. E Deus é a verdade absoluta. Portanto, os cientistas não deveriam ficar contra Deus, mas contra as religiões, não contra Deus. Porque essa organização toda que existe no universo é fruto de uma mente universal, uma mente absoluta. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente. Sou distinto e sou todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou o todo e a parte, eu é que é tudo em faixa. Sendo a divina essência, me revelo também em criação. E respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter. Pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, ao meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses. E marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias tereis. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos puerentos, buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim, tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Veja, Deus é a mente absoluta, nós somos mentes relativas. Nós, no caminho de volta a Ele, cada vez mais nós vamos nos auto-deificando, vamos perdendo em relatividade, vamos ganhando em divindade. Por isso que no final da oração ele diz, para que nós todos nos tornemos mentes unidas a Ele. Vamos ficar por aqui hoje, porque o horário já venceu. Eu teria que falar mais um pouco sobre lei de emanação, movimento, imortalidade, etc. Mas eu vou parar por aqui, vamos deixar para a próxima palestra. Vamos parar por aqui.